Você já ouviu falar no pecado que Deus não perdoa? Hoje eu vou explicar sobre esse pecado e como ele pode impactar na sua vida. Fique comigo até o final desse vídeo e Deus vai falar tremendamente com você. Como eu já falei, o tema desse vídeo de hoje é o pecado imperdoável. Você pode estar cometendo ele sem saber. Para que nós possamos entender sobre esse pecado que ele é imperdoável, eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura que está escrita lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32, que diz assim: Portanto, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que se disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na era futura. Olha que poderoso. Nós vamos já entender que blasfêmia, que pecado é esse e como nós podemos estar cometendo muitas das vezes. E para que você possa começar a entender, você tem que compreender que esse pecado ele não é uma falha comum, mas sim um ato de resistência à graça de Deus. Eu lembro que quando eu era criancinha ainda, mas algo me marcou, foi que uma vez eu estava no culto e os irmãos estavam cheios do poder de Deus e a criança ela não entende, E aí eu ri dos irmãos cheios do poder de Deus, Os irmãos estavam ali batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, falando em línguas, dançando, se alegrando, na presença de Deus. Ali aquelas manifestações parecidas com a de Atos 2. E aí eu comecei a ver aquilo, eu comecei a rir. Até porque eu era criança, eu não entendia. E aí eu lembro que uma irmã me viu rindo e falou: Ei, você está cometendo um pecado sem perdão. Você está blasfemando contra o Espírito Santo rindo aí. E eu lembro que aquilo me deixou chocado. Aquilo me impactou. Eu falei: Meu Deus, cometi um pecado sem perdão. Agora tô ferrado. E aí depois que eu cresci, foi que eu fui entender que eu não tinha cometido o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Na verdade, eu fui entender como é que funciona esse pecado e que eu não tinha cometido ali naquele momento, mas que muitas pessoas acabam cometendo. Porque o pecado sem perdão descrito aqui em Mateus 12, 31 e 32, ele refere-se a rejeitar deliberadamente e continuamente o trabalho do Espírito Santo, que é o poder de Deus para gerar arrependimento e salvação. E resumindo aqui em miúdos, é simplesmente eu rejeitar a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí você me pergunta, mas como é que eu cometo esse pecado? Tem muita gente que pergunta, como é que eu cometo esse pecado? É quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus. O Espírito Santo ele toca no seu coração, mas essa pessoa rejeita e não aceita Jesus. E o Espírito Santo ele prepara vários momentos na vida dessa pessoa para que ela possa ter um encontro com Deus, através da palavra de Deus. Ela é impactada pela palavra de Deus, mas ela rejeita simplesmente. Ela não aceita. Ela fala, eu não preciso, no interior dela ela está dizendo assim, eu não preciso disso para ser salvo. Eu não preciso dessa graça de Jesus. Eu não acredito que eu preciso de Jesus para ser salvo. Eu não quero isso, eu rejeito isso, deixa para lá, eu vou empurrando com a barriga, eu não quero viver isso. E aí a pessoa está rejeitando, esse é o pecado que não tem perdão. E se essa pessoa ela morrer desse jeito, ela não tem perdão dos seus pecados. Porque ela nunca aceitou, até porque o ser humano ele já está condenado pelo pecado. Todo ser humano ele é condenado pelo pecado. Mas através de Jesus Cristo, da graça, nós somos salvos. E não é pelo que nós fazemos, é pelo que Cristo fez. Então, se eu já estou condenado, para mim ser salvo, eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso aceitar a palavra do Evangelho. Quando o Espírito Santo toca no meu coração através de uma pregação, eu preciso dar o sinal de que eu quero aceitar Jesus, de que eu preciso. Porque se o Espírito Santo toca no meu coração, se eu percebo que Deus quer ter um encontro comigo, mas eu rejeito, eu falo que eu não preciso, eu já estou condenado. Eu não estou obtendo o perdão de Deus, tá entendendo? E com essa rejeição à palavra de Deus, eu já estou condenado. Porque a palavra de Deus é bem certa, Quando Jesus envia ali os seus discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Algumas versões dizem já está até condenado. Ou seja,
quando eu rejeito a palavra de Deus, quando eu delego a salvação, quando eu digo que a salvação não vem de Deus, quando eu digo que Jesus não tem nada a ver com a salvação, que isso é coisa até mesmo do diabo, ou que é uma coisa mundana, ou que é uma coisa humana, porque isso aí é os pastores querendo ganhar dinheiro, porque isso aí é uma conspiração, porque isso aí é uma teoria da conspiração, porque eu não acredito nisso, porque isso não é de Deus, porque isso é coisa humana, porque isso é coisa do diabo, seja o que for. Se você está rejeitando a salvação, esse pecado ele não tem perdão. E aí a pessoa vive a vida inteira conhecendo a palavra, mas distante da palavra. Conhecendo a palavra, mas não se entrega a Jesus. E Adam, como eu posso reverter isso? Como é que eu já estou sem esse perdão? Como é que eu posso reverter isso? É aceitando a Jesus. Quando eu aceito a Jesus, aí eu estou saindo dessa condição. Porque eu deixo a palavra de Deus entrar na minha vida. Eu estava sem perdão. E tem gente que vai continuar sem esse perdão, porque não se arrepende. E vai morrer e vai se encontrar lá no mundo espiritual, vai ser enviado para o inferno, vai entender que... mas vai ser tarde demais. Então, dá para reverter? Dá. É você entregando a sua vida a Jesus. Aceitando a ação do Espírito Santo na tua vida. E permitindo o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, aceitando a Jesus e vivendo o evangelho da graça, do poder e da palavra de Deus. Portanto, o que eu te digo é, aceite a Jesus. Procure uma igreja evangélica e entregue a sua vida a Jesus. Ah, mas Ada, eu quero aceitar Jesus agora, eu estou desesperado. Vai para um quarto, vai para um banheiro, vai para um canto secreto aí e você vai fazer uma oração. E você vai fechar os seus olhos onde você estiver e você vai dizer, Jesus, eu te aceito como meu Salvador, pois eu creio no teu sacrifício na cruz para me salvar. Perdoe os meus pecados e que o Espírito Santo possa agir em mim com liberdade. Em nome de Jesus, amém. Esta é a oração de confissão. Você entregou a sua vida a Jesus. E o pecado já não tem poder sobre a sua vida. E eu gostaria que você alertasse outras pessoas a não viverem longe do perdão de Deus, a buscarem a Deus, a não interpretar a palavra de Deus de maneira equivocada, delegando o que é de Deus a Satanás, delegando o que é de Deus aos homens. Porque Jesus está voltando. E para alguns que morrem logo, Jesus já voltou ali. E essa pessoa já tomou a decisão dela. Então, tenha muito cuidado, isso é muito sério. Não pague para ver. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Inscreva-se nesse canal, caso já não seja inscrito. Porque nesse canal tem muita bênção de Deus para a sua vida. Muita palavra poderosa para tocar no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.